Então nós vamos pensar hoje um pouco a respeito das cartas e mais especificamente a respeito das cartas paulinas, né? Pensarmos nas cartas é tão importante. Praticamente todo o Novo Testamento é composto pelas cartas, né? Nós temos aí, dos 27 livros, somente 6 nós colocaríamos em outra categoria que não cartas. Nós temos os 4 evangelhos, temos o livro de Atos dos Apóstolos, que tem conteúdo de carta também. Dentro de Atos a gente vai ver algumas características de carta, e o livro de Apocalipse, que também tem cartas. O livro de Apocalipse, durante muito tempo, foi contado também dentro desse conjunto de cartas, sendo entendido como uma carta, e em algum tempo se dividiu e colocou ele para fora desse conjunto, né? Pensando em cartas, então, dos 27, nós temos pelo menos 21 que se enquadram como sendo cartas. Em quantidade, obviamente, é a maior quantidade de escritos, tanto no sentido de diversidade de assuntos, quanto diversidade de receptores dessas cartas, mas não necessariamente em quantidade de texto escrito. Se você pegar os 4 evangelhos mais o livro de Atos, vai ver que o conjunto, a quantidade de palavras escritas é muito maior do que todas as cartas juntas, né? Mas a maior quantidade de literatura que nós temos na Escritura são das cartas. Só Paulo escreveu praticamente 30% de todo o Novo Testamento. Das 21 cartas, 13 cartas são do apóstolo Paulo. Isso se a gente não considerar Hebreus, que é uma certa discussão se Paulo escreveu Hebreus ou não. Nós não temos como ter certeza de que Hebreus tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo, mas mesmo assim, tirando a carta de Hebreus, ainda sobram 13 cartas do apóstolo Paulo. Esses são os escritos mais antigos do Novo Testamento. São mais antigos do que os evangelhos. Principalmente o corpo paulino. As cartas de Paulo foram escritas antes de todos os evangelhos. Possivelmente também 1 Pedro foi escrito antes dos evangelhos. Aí as outras, as cartas de João, são as cartas mais tardias, estão ali por volta do ano 90, então são depois dos evangelhos, juntamente com o próprio evangelho de João, né? O evangelho de João é o mais tardio e juntamente com o evangelho tem as cartas de João e Apocalipse, que foram escritos mais ou menos na mesma época. Mas antes disso, o que a gente tinha eram as cartas. Em determinado momento se achou importante registrar a vida e a obra de Jesus, principalmente o ministério de Jesus, em forma de evangelho. Mas antes disso, o que nós tínhamos era a circulação de instrução aplicada, normativa, através das cartas. Ao pensarmos nas cartas, nós temos aí também como dividi-las, né? Então a gente tem primeiramente aqui esse grande grupo, que a gente pode chamar de corpo paulino, ou corpus paulinum. A gente vai encontrar aqui o corpus petrino, que é de 2 cartas de Pedro, e o corpus johanninium, que era o jeito que se escrevia João em grego e em latim, né? Johannes. Então essas 3 cartinhas aqui. E fora isso nós temos as cartas gerais, Hebreus, Tiago, Judas, que são essas cartas gerais, tem esses outros autores. Hebreus não sabemos quem é o autor, Tiago e Judas são os meio-irmãos de Jesus. Então basicamente, o que nós temos de cartas são escritas por Paulo, por Pedro, por João, e aí tem uma que a gente não sabe, Tiago e Judas. 6 autores, né, dessas 21 cartas, nós temos 6 autores aí divididos. Elas são organizadas não em ordem cronológica, elas estão em ordem de tamanho. Então se você pega, por exemplo, as cartas paulinas, a maior de todas é Romanos, e vai diminuindo a quantidade de versículos até chegar em Filemão, que é uma cartinha bem pequena. A mesma coisa acontece com as cartas gerais, elas estão agrupadas em ordem de tamanho, não em ordem de sequência cronológica. E esse, durante um tempo importante da história cristã, foi o cristianismo EAD, né? O cristianismo à distância. Se você se lembrar, a essa época em que as cartas são escritas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, o cristianismo já estava espalhado em todo o Império Romano. Não estava mais circunscrito a Jerusalém. Já tinha chegado na Antioquia, tinha chegado na Macedônia, tinha atravessado o oceano e chegado na Grécia. Então ele estava espalhado por todo o Império Romano. Tinha até igrejas, como a gente vê a primeira carta de Paulo, igreja em Roma. Então era uma extensão de território gigantesca, de forma que os apóstolos não conseguiam estar na quantidade de igrejas que existiam para poder instruir aquelas pessoas. De novo, não tinha evangelho. Não tinha registro escrito dos ensinos de Jesus. Tudo que as igrejas tinham foi aquilo que eles receberam
da própria igreja mãe em Jerusalém, principalmente no movimento que aconteceu primeiramente no Pentecostes, quando gente de toda parte veio para Jerusalém, ali ouviram de Cristo pela primeira vez por meio da boca do apóstolo Pedro, depois pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, que ele chegava, ficava um tempo ali, falava sobre Jesus, instruía, colocava ali um presbítero, colocava ali um pastor naquela igreja e ele seguia a viagem para o próximo lugar. Então não tinha um registro escrito das coisas do Novo Testamento. O que se fazia muito era ler o Antigo Testamento com os olhos do Novo Testamento e apontar para Cristo a partir das escrituras do Antigo Testamento. Mas a partir de então começam as dificuldades, começam os problemas nas igrejas. E era visivelmente impossível estar em muitos lugares e as viagens demoravam muitos dias, meses, para se chegar em determinado lugar. Então as cartas fizeram esse papel meio que de uma substituição paliativa da presença dos apóstolos no meio da igreja. E tendo também agora um tipo de documento que carregava as doutrinas e os ensinos apostólicos de uma maneira fidedigna, em que as pessoas não diziam, olha, eu ouvi de Paulo isso, isso e aquilo. Não, agora eles têm a própria palavra de Paulo, a própria escrita do apóstolo Paulo, o que era muito mais seguro do que o famoso telefone sem fio, né? Eles tinham as próprias palavras do apóstolo Paulo. Então esse foi um paliativo utilizado, mas muito bem utilizado pela igreja primitiva, e que essas cartas chegavam aos lugares e isso não era barato. Nós tivemos aqui uma série pensando sobre bibliologia e falamos um pouco sobre isso, de que não era barato escrever. E escrever era o menor dos problemas, né? Era difícil escrever, não era todo mundo que sabia escrever, e mesmo quem sabia escrever não tinha os apetrechos, não tinha o equipamento, então tinha que contratar pessoas para poder escrever e gastava-se muito com isso. Mas esse era só o primeiro passo da dificuldade de cartas. O segundo passo, e mais difícil de todos, era entregar essas cartas. Você já parou para pensar nisso? Não tinha correio. Você reclama do correio? Fala mal do correio no Brasil? Mas não tinha esse tipo de serviço no mundo antigo. Eu já comprei coisas no Mercado Livre, por exemplo, num domingo e me chegou no final da segunda-feira. Às vezes a coisa demora 7 dias para chegar pelo correio, é rapidinho. Tem gente que compra coisa da China, antigamente comprava mais, isso é outro detalhe, mas compra coisa da China, chega rapidinho, coisa de 20 dias chega aí, isso quando muito. Agora pensa no mundo antigo, uma carta que era escrita em Jerusalém para chegar em Roma, como é que isso acontecia? Existia um tipo de correio à época, mas era um tipo de correio só para o governo. Então o governo levava seus documentos oficiais, e isso acontecia de uma maneira mais rápida e era custeado pelo Estado. Mas indivíduos, para mandar carta, dependiam ou de courrier, pagavam um mensageiro para fazer isso, e levavam a carta do ponto A para o ponto B, e isso era caríssimo, você pagava a despesa de viagem, pagava o transporte, pagava o lugar para ele ficar, em todo esse caminho, e era muito caro. Ou então, na dependência de pessoas que estavam indo para aqueles lugares. O que a gente vê, inclusive, nas cartas do apóstolo Paulo. Ele aproveita a gente que está indo para algum lugar para levar carta. Ele recebe, por exemplo, Tíquico, e ali ele envia Tíquico, que é ele que vai entregar a carta em Éfeso, ele vai entregar a carta em Colossos. Então ele aproveita que tinha gente indo e vindo, e ele colocava isso. Então tinha que ser gente de confiança, mas era muito difícil levar carta. E depois vem o terceiro problema. Nem todo mundo sabia ler. Então tinha que ter alguém que lesse. Geralmente, quem lia era a própria pessoa que era encarregado de levar essa carta. Então, nós estamos falando de um esforço que custaria um carro hoje, para você escrever uma carta, entre o processo de escrita, entrega e leitura dessa carta. Então, era algo que era muito caro. Então, por isso, a gente vai encontrando uma adaptação da forma de escrita das cartas antigas. Carta não era algo incomum no mundo antigo, no mundo do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos. As cartas greco-romanas, elas eram muito comuns, mas geralmente elas eram cartas muito pequenas, muito breves, porque elas eram de trânsito muito próximo. Cartas maiores dependiam de um empenho financeiro muito maior, então pessoas muito ricas mandavam essas cartas e elas eram um pouquinho maiores. Mas ainda assim, eram menores do que as cartas dos apóstolos, é muito menor. As cartas do apóstolo Paulo, então, chegam a 5.000 palavras. Pega Romanos, a quantidade de palavras que tem em Romanos, porque tinha que aproveitar.
Era caro escrever, era caro levar, então se é para levar, vai levar bastante, né? Vamos levar bastante conteúdo para que se aproveitasse bastante aí desse conteúdo, né? Então, pensando aqui nas subdivisões, a gente vai ver isso com um pouco mais clareza nas cartas de Paulo. Nós temos cartas que foram escritas para igrejas, que são essas daqui, e cartas que foram escritas para indivíduos, né? Que é a primeira e segunda Timóteo, Tito e Filemão. Também são chamadas de cartas pastorais. Paulo está agindo de maneira pastoral. A gente pode, inclusive, também dividir, pensando nas cartas de Efésios, de Colossenses e de Filemão, como sendo cartas que Paulo escreveu da prisão. Então, são também cartas chamadas de as cartas da prisão. Então, outras formas aí da gente organizar essas cartas. É bom nós entendermos essa diferenciação desse tipo literário de epístolas para entender essa questão do contexto. É importante entendermos o tipo de literatura que a gente tem para poder saber como é que a gente interpreta esse tipo de literatura. Cada tipo de literatura tem um jeito da gente interpretar e a gente sabe isso na prática, né? Você não vai pegar um conto de fadas e ler esse conto de fadas como se fosse uma notícia de jornal, né? E o lobo devorou o Chapeuzinho Vermelho. Oh, que horror, meu Deus do céu. Né? E aí o caçador abre a barriga do lobo e tira a Chapeuzinho Vermelho de lá. Você não vai ler isso como uma notícia de jornal, né? Você sabe que é um conto de fadas. Então existem formas de interpretar certos tipos de literatura. Você encontra, por exemplo, nas Escrituras, literaturas que são chamadas de peças de sabedoria, como é o caso do livro de Provérbios. Provérbios não é um livro de promessas, Provérbios é um livro de sabedoria. E a sabedoria fala de como as coisas funcionam geralmente. Então você vai ler o texto e vai ver como geralmente as coisas funcionam. Mesma coisa que eu falar, por exemplo, uma peça de sabedoria. Olha, não é inteligente beber e sair para dirigir porque causam acidentes. Então é uma peça de sabedoria. Mas nem todo mundo que bebe e dirige causa acidente. E nem todo mundo que não bebe e dirige não causa acidente. Então tem os extremos. Mas a peça de sabedoria, o corpo de sabedoria, ele é verdadeiro. Então às vezes a gente olha para textos como em Provérbios e acha que ali nós estamos encontrando promessas. Não, a gente está vendo como a vida geralmente funciona. Aí a gente fala, por exemplo, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando for grande ela não vai se desviar. Isso é uma peça de sabedoria, não é uma promessa. Porque a gente sabe muito bem de gente que foi muito bem criada e no final teve um outro tipo de vida. E gente que foi muito mal criada e graças a Deus no final teve uma vida decente, uma vida abençoada. Então são peças de sabedoria. Por que eu estou falando isso? Porque ao entendermos o tipo de literatura que nós temos, nós vamos aplicar então a forma correta de ler o texto, de entender o texto, de aplicar o texto na nossa realidade. Obviamente que existem verdades que elas não dependem de contexto nenhum. Que você lê o texto e ele é claro como o sol, você não precisa saber quem escreveu, nem para quem escreveu, nem onde escreveu, nem em que circunstância escreveu, porque ela é aplicada diretamente às nossas vidas. Por exemplo, a gente vê lá Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Independente de quem escreveu, para quem escreveu, isso está claro, isso é fácil da gente conseguir entender. Não precisa muita informação para poder entender e aplicar isso na nossa vida. Isso está em uma carta. Outro exemplo, 1 de João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu não preciso de muito contexto para poder entender isso. Na verdade, eu não preciso de contexto nenhum. Se eu pego essa frase isolada, ela pode ser aplicada diretamente à minha vida. Agora, existem textos que são um pouquinho mais complicados. Por exemplo, olha o que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 5, 23. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aqui a gente tem um pouquinho de contexto, né? Paulo está dizendo por que é que Timóteo tem que beber não só água, mas também vinho. Aí você olha para o texto e fala assim, olha, Paulo está dizendo que todo mundo não pode beber só água, tem que beber também vinho, é um mandamento, né? Aí você olha para o texto e faz uma aplicação que não é a aplicação que Paulo está fazendo. Se você entende o contexto, se você entende, por exemplo, que o lugar onde Timóteo estava, as águas não eram muito boas, não eram águas muito límpidas, né? Não eram águas que eram tão potáveis assim. E o vinho era usado como um bactericida, era usado para tratamento, era um tratamento, era um medicamento. Então Paulo está dizendo, aproveita que você tem aí essas dificuldades estomacais, né, seus problemas, suas enfermidades no estômago, não bebe só água, essa água não é boa, mistura com bactericida, toma essa água, vai ser um tratamento para você. Então quando você entende esse contexto, fica mais fácil de fazer aplicações contextuais. O que a gente pode aplicar a partir disso? Acho que a gente pode cuidar da nossa saúde, inclusive usando medicamentos.
inclusive fazendo tratamentos. Cuidar da nossa saúde por meio de medicamentos é também um jeito de uma boa mordomia cristã. Então veja, você pega um texto, entende o contexto e faz uma aplicação para o nosso contexto atual. Agora, se você só tira a primeira parte, né? Não beba só água, beba também um pouco de vinho, aí você sai com contexto para fazer o que você quiser. Né? Um outro exemplo, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 14. Pedro está terminando sua carta e ele diz: saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Aqui a NAA traduz como um beijo fraterno. Muitas traduções trazem a ideia do ósculo. A tradução literal seria um beijinho na boca. Ele fala: irmãos, beija na boca um do outro aí. Inclusive homem com homem, mulher com mulher. Porque isso não tinha qualquer tipo de conotação sexual ou qualquer tipo de conotação que não fosse de um tipo de cumprimento. Então, em alguns contextos, estender a mão e tocar na mão de alguém vale. Em outros contextos, não. Em outros contextos, isso é proibido. Tocar em uma pessoa, isso é uma afronta em algumas culturas. Então, o que nós precisamos entender aqui? Dentro daquele contexto, o ósculo santo, né, o beijinho, era um tipo de cumprimento comum entre todos eles. Qual é a aplicação que a gente pode tirar aqui? De que nós temos que ter proximidade com os nossos irmãos. Não tem que ser aquele distanciamento, cumprimentar, saudar os irmãos, estar junto com os irmãos. Agora, beija na boca? Não beija na boca? Não, isso é cultural. A gente entende isso através da cultura, através do contexto que nos é apresentado. Amém? Amém? Outro texto, 1 Coríntios capítulo 7, verso 29. Paulo diz: o que eu quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Tira esse texto do contexto. Né? Tira esse texto do contexto. Eu vou sair para farra, né? vou passear, vou para todo quanto é lugar, ficar flertando com as mulheres por aí, com os homens por aí. Né? Porque Paulo está dizendo que a gente tem que viver os casados como se não fosse casado. Né? É isso que o texto quer dizer. Então, se a gente tira o texto do seu contexto, isso dá margem para a gente fazer qualquer tipo de bobagem. Eu sempre que eu leio isso, eu me lembro daquela situação, vocês vão lembrar disso também, de uma matéria do Fantástico, de um pastor que leu um texto lá e ele interpretou, o texto dizia que era para pegar uma mulher e adulterar. Foi isso que ele entendeu. E ele conseguiu convencer uma irmã da igreja e o marido dessa irmã de que ele tinha que adulterar com a mulher daquele irmão. E o irmão emprestou a mulher para o pastor, porque ele leu no texto. O texto dizia: pega uma mulher adúltera, e ele entendeu: pegue uma mulher e adultera. Ele leu errado no português. Não foi uma questão de erro de grego, não, ele errou no português. E aí tem até essa matéria, depois se você quiser procurar no YouTube. Aí o repórter fala assim: mas não é isso que está dizendo. Está dizendo: pegue uma mulher adúltera. Aí o pastor olha, agora que você falou, não é que é verdade? Então, você tira um texto do seu contexto e isso dá margem para qualquer barbaridade que você possa imaginar. Tem uma frase que diz que as maiores heresias surgem da Bíblia. Mas não é que a Bíblia é herética, é que a gente se corta, se esquarteja o texto, se arranca o contexto, se não leva em consideração quem disse, para quem disse, quando disse, por que disse, a gente encontra aí subsídio para falar as maiores barbaridades. Então existem coisas que são fáceis de serem aplicadas, são aplicações diretas. Existem outras que são contextuais, mas que são fáceis de ser aplicadas de maneira direta. Existem outras coisas que são contextuais e que são para aquele contexto e acabaram naquele contexto e encerraram naquele contexto. Né? E a gente tem que tomar cuidado a forma como a gente lê o texto, para não criar pretexto para pecado. Né? Veja, não estou dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia, não. A gente tem que atualizar os nossos olhos para enxergar a Escritura e tentar se colocar no lugar daqueles primeiros autores para entender o que eles entenderam, a fim de que a gente possa aplicar de maneira contextual na nossa vida como essa palavra se aplica a nós. Amém? Ok. Então, ao pensar nesse gênero, epístola, tem várias características. Como eu disse, não é um gênero inaugurado pelos escritores do Novo Testamento, já existia no tempo greco-romano, já existia antes do Império Romano, mas os apóstolos se aproveitaram dessa tecnologia, ampliaram e criaram um novo estilo de cartas. Tanto é que existem até algumas divergências dentro da academia
não academia de puxar ferro, mas academia de estudos, de que existe diferença entre carta e epístola. Eu não vou tratar dessas divergências, porque no final das contas elas são muito parecidas, o conteúdo é muito parecido, é uma ou outra a diferença. Então não é errado você dizer epístola de Paulo, hoje ninguém fala mais isso, né? A carta de Paulo é mais fácil da gente entender. Mas as epístolas, elas eram desses documentos, em geral, muito breves. Documentos que traziam poucas informações. Essas epístolas, as nossas epístolas, elas são bem diferentes. As epístolas primeiras, elas geralmente tinham um parágrafo, era uma coisa muito pequena mesmo. Mesmo as epístolas mais longas não se comparam às epístolas mais curtas que nós temos na Escritura. Talvez Judas, talvez 2ª e 3ª de João, são epístolas que se pareçam mais com as epístolas mais longas do tempo antigo. Mas ainda assim são epístolas longas. Em segundo lugar, esse tipo de escrita tem uma linguagem que é conversacional. É diferente, por exemplo, dos evangelhos. Os evangelhos estão narrando uma história. Eles são descritivos, eles contam fatos. As cartas têm o propósito de ser uma pessoa falando diretamente com outra. E não só isso, falando com pessoas que se conhecem, pessoas que têm algum tipo de familiaridade. Né? Dentro das formas de escrever do mundo antigo, geralmente essas eram as mais comuns, né? Aquelas que expressavam algum tipo de relação de hierarquia, ou seja, um patrão que está mandando o seu documento para um subalterno, ou um subalterno que está pedindo algumas informações ao patrão, então nesse tipo de relação hierárquica diferente. Ou então pessoas de uma relação igualitária, o irmão mandando para o outro, né? Um colega de trabalho mandando para o outro, gente que está no mesmo nível de hierarquia, por assim dizer. E em terceiro lugar tinha as cartas que eram familiares, que misturavam um pouco dos dois. Né? A ideia da família como uma hierarquia, tem aquele que é o chefe da família, tem os subordinados e assim por diante. Então misturava essas duas coisas, que misturava relacionamento com informações, com pedidos. Então nessas situações, por exemplo, em caráter hierárquico, a gente via questões que tratavam, por exemplo, de quando um subalterno escrevia ao seu senhor, ele se dirigia de uma maneira muito polida, com muitas palavras elogiosas, né, com muitas palavras de louvor ao seu patrão, porque olhava de baixo para cima. Né? A mesma coisa acontecia no inverso. O patrão olhava para o seu empregado de cima para baixo. Né? Então ele tinha toda a liberdade para culpar, para brigar. Né? Ele usava uma linguagem mais direta. Nas relações igualitárias, mostra-se muito essa ideia de uma busca por desenvolvimento de relação, de relacionamento, informando coisas a respeito um da vida do outro, dos momentos em que cada um está vivendo. E nas relações familiares, um misto dessas duas coisas, instruções, informações e a manutenção desses vínculos emocionais. Quando a gente pensa a respeito dos escritos do Novo Testamento, das cartas do Novo Testamento, elas têm uma cara muito familiar. A gente vê essa deferência em relação uns aos outros, uma deferência que é em certa medida igualitária, por mais que em alguns momentos Paulo faz questão de dizer, eu sou apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, então aquilo que eu estou dizendo, eu não estou falando como qualquer um, estou trazendo instruções que são da parte do próprio Deus, mas ao mesmo tempo ele se coloca como o menor ou maior de todos os pecadores, aquele que é igual aos seus demais irmãos, ele é muito afetuoso, ele escreve de maneira afetuosa, ele sabe do que está acontecendo nas igrejas e ele fala do que ele sabe a respeito das igrejas, ele fala o que está acontecendo com ele, então ele informa a respeito daquilo que está acontecendo com ele. Então são cartas recheadas desse tom mais familiar. Os propósitos então das cartas no mundo antigo era de promover as informações necessárias para alguma coisa. 2, fazer pedidos a um superior, ou então dar instruções a um subalterno. E 3, manter algum tipo de relacionamento, algum tipo de desenvolvimento dentro dessas relações. E essa ideia de entre pessoas que se conheciam, vai colocando inclusive algumas dificuldades para nós. Porque, por exemplo, se você fala com alguém que te é muito próximo, você economiza nas palavras, porque vocês têm conhecimentos que são comuns. Por exemplo, se eu digo para minha esposa, eu vou ao mercado comprar carne, ela sabe exatamente qual mercado que eu vou. Eu não preciso dizer o endereço desse mercado, eu não preciso dizer nenhum nome desse mercado, porque dentro da nossa dinâmica, nós temos esse conhecimento que é comum.
problema é que quando nós vamos para as cartas, nós estamos tratando com conhecimentos que não são comuns, que estão distantes de nós no tempo, no espaço e na linguagem. Nós estamos ouvindo uma parte de uma conversa. Já viu gente que está falando no telefone e pelas respostas que a pessoa dá, você sabe mais ou menos qual é a pergunta que o outro está fazendo? Você consegue remontar, primeiro que é falta de educação ficar ouvindo a conversa dos outros, né? Mas é só um exemplo. Então você está ouvindo a conversa, você sabe mais ou menos o que o outro está dizendo. Você não sabe exatamente o que o outro está dizendo, mas mais ou menos você entende com base nas respostas que são dadas do lado de cá, das palavras que são dadas do lado de cá. Então é isso que a gente tem. A gente tem a conversa entre duas pessoas, vamos dizer assim. Obviamente que nós às vezes vemos comunidades sendo atendidas, mas é a conversa entre A e B, né? Nós somos o C, que está do lado de fora, e a gente está ouvindo uma parte da conversa só e tenta remontar o conteúdo, o contexto e as necessidades que ali são apontadas. Quando a gente pensa então nessa característica das epístolas, por elas serem nesse estilo conversacional, elas têm um conteúdo que é propositivo. O que eu quero dizer com isso? Não é apenas a narração de fatos, não está apenas contando coisas que aconteceu, mas existe um propósito pelo qual essas cartas foram escritas. Elas são cartas práticas, que geralmente combatem ideias erradas e práticas erradas. Essas cartas elas têm esse conteúdo propositivo porque elas são direcionadas, são ocasionais e são situacionais. O que eu quero dizer com isso? Elas foram provocadas. Elas foram escritas porque havia uma necessidade. Fosse uma briga interna, fosse a heresia que estava circundando aquela igreja, fosse para responder perguntas que aquele povo estava fazendo de alguma forma. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios, a gente vai tratar disso de maneira mais detida quando chegar lá, Paulo faz questão de responder perguntas que ele havia recebido dos corintianos. Ele fala, sobre as coisas que vocês me escreveram, isso, isso e isso. Então ele está respondendo perguntas. A gente não tem as perguntas, a gente tem apenas as respostas. Então há uma discussão, um problema entre pessoas, como é o caso da carta a Filemon. Ali há um escravo, Onésimo, que se converteu e era companheiro de Paulo ali temporariamente na prisão. E Paulo escreve então para Filemon, que é o dono desse escravo, para receber Onésimo como um irmão e não como um escravo mais, porque agora compartilham da mesma fé. Então há uma necessidade, há uma questão relacional a ser resolvida. Mas em outros momentos a questão é doutrinária. Nós gastamos aqui bastante tempo na nossa igreja pensando na carta aos Gálatas. E qual era o grande problema dos Gálatas? Era a lei, ou o legalismo. Aplicações erradas a respeito da lei do Antigo Testamento como objeto de salvação. Agora, a carta que Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, o problema não é a lei, o problema é o contrário. O problema lá é graça demais. Eles caíram para o outro extremo. E eles diziam, para nós tudo é lícito. E Paulo diz, opa, peraí, nem tudo convém. Veja, se nós entendemos o contexto, até esse versículo ganha outro significado. Porque às vezes a gente pensa, Paulo está dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é Paulo que está dizendo isso. Paulo está respondendo o que eles disseram. Eles disseram, tudo é lícito. E Paulo dizendo, não, nem tudo convém. Vê que entendeu o contexto? Muda a dinâmica de entender o texto? Então, Paulo ali em Coríntios vai tratar muito da libertinagem. Problemas relacionais, problemas de divisão, problemas em relação à adoração a outros deuses, problemas a relacionamento interpessoal e até relacionamento sexual, o uso errado dos dons dentro da igreja. Paulo vai mexer em todas essas coisas. Então, uma crise produz essa necessidade de pastoreio e como os apóstolos não podem chegar até esse lugar de maneira rápida, então a carta substitui essa presença apostólica, ainda que não de maneira plena. Quando a gente lê, por exemplo, as duas cartas de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João, ele termina essas duas cartas do mesmo jeito. Ele diz, tem mais coisas que eu gostaria de dizer, mas eu não vou dizer isso em papel e tinta. Eu quero falar com vocês pessoalmente. Então, sim, há uma substituição paliativa da presença, mas não de maneira completa a substituição dessa presença. Então, são cartas que são direcionadas, que são ocasionais, elas pressupõem esse nível de relacionamento que eu falei no tópico anterior. Então, entender o que desencadeou aquelas cartas vai nos ajudar a aplicar isso também nos nossos dilemas. Os escritores estão falando com pessoas reais, em contextos reais, com dilemas reais, que muitas vezes não são os nossos.
mas que neste ensino deles existem princípios que se aplicam a dilemas que são os nossos. Às vezes a gente não encontra textos específicos para falar das coisas específicas que nós estamos vivendo. Mas ao entendermos os contextos e as aplicações das palavras, nós podemos fazer uma transposição muito clara de como aquele ensino vai ser aplicado nas nossas vidas. Ok? Essas cartas também, elas possuem leitores originais, isso óbvio. Então é bom nós lembrarmos, a palavra de Deus é a palavra de Deus toda, para todos nós, mas ela não foi escrita para a gente, primeiramente. Ela é secundária para nós. A primeira tem um povo específico, tem um grupo de pessoas específicos, que está imerso em uma cultura específica, numa linguagem específica, com costumes específicos. Então a gente vai ver algumas coisas que são aplicadas em uma igreja que são diferentes em outras. Você vai ver, por exemplo, coisas que Paulo fala para uma igreja que ele não fala para outra. Por exemplo, tem uma igreja que Paulo fala assim, não é permitido que as mulheres falem na igreja. Você fala assim, olha só, então quer dizer que as mulheres não podem falar em contexto nenhum. Mas você vê em outros momentos Paulo falando de gente que foi fiel a ele no ministério, de mulheres que o ajudaram no ministério, e que pregaram, e que ensinaram. Paulo vai colocar lá a Priscila e o Áquila, marido e esposa, ele vai falar primeiro da Priscila, como sendo alguém que levou o evangelho, o que era muito incomum. O nome da mulher era sempre em segundo lugar. Mas Paulo faz questão de colocar Priscila em primeiro lugar, muito provavelmente porque Priscila falava melhor, não mais, mas melhor, né, do que Áquila. Então, o problema não é mulher não pode falar, a questão é que naquele contexto, por um motivo específico, Paulo diz, não deixa a mulherada falar não, que o negócio está feio aí. Você vai ver outras coisas de usos e costumes. Ah, a mulher tem que usar véu, mas só em um lugar ele fala isso. Se esse fosse um ensino importante para todas as igrejas, isso ia estar em todas as cartas. Mas não era um ensino importante para todas as igrejas, era algo pontual, dentro de um contexto em que a mulher com o cabelo raspado, em muitos casos, era alguém que veio de um contexto de paganismo, eram as prostitutas cultuais que adoravam nos templos de outros deuses e que raspavam a careca, né, raspavam o cabelo, para se mostrarem como sendo espiritualmente elevadas. E Paulo diz, então, essas que não têm cabelo, colocam um véu na cabeça para mostrar que elas não fazem mais parte desse tipo de coisa. Aquela que tem o cabelo comprido, todo mundo já sabe. Né? Aquela que já tem o cabelo, fala, não, essa aí, ela não se converteu desses caminhos. Mas aquela que veio desses contextos, ela vai mostrar, através do véu, de que ela está coberta agora, de que ela não pertence mais a esta velha vida. Vê como o contexto faz com que a gente entenda, de fato, aquela aplicação. E aí a gente pode fazer aplicações para nós, né? De a gente se abster de práticas que nós vivíamos em outros contextos, que nos identificavam com outros tipos de forma de falar, de forma de vestir, de forma de viver, porque agora nós somos uma nova criatura. Então a gente faz aplicações agora para o nosso contexto, aproveitando o princípio que está sendo ensinado ali. Então a gente precisa sempre lembrar que existem leitores originais, e por isso a linguagem vai mudar. Se você ler Gálatas, você vai ver Paulo falando com uma linguagem mais agrícola, porque a região da Galácia era uma região mais agrícola. Aí você vai ler Coríntios, e você vai ver Paulo falando com uma linguagem mais cosmopolitana, falando de coisas que faziam parte de uma cidade grande, de uma cidade cultural, porque esse era o caso de Corinto. Corinto era uma grande cidade, era um grande centro comercial, tinha gente de todo tipo, que vinham de todos os lados, era uma rota comercial muito importante. Então os dilemas que eles enfrentavam eram dilemas diferentes dos Gálatas. Então a linguagem vai ser diferente, os exemplos vão ser diferentes. Em alguns lugares você vai ver exemplos agrícolas, em outros lugares você vai ver exemplos falando de pesca, em outros lugares exemplos falando a respeito de a vestimenta dos soldados, por exemplo. Então são contextos diferentes, porque os públicos originais também são diferentes. Então é bom nós lembrarmos que esse texto foi primeiramente escrito para alguém. Entender quem é esse alguém vai nos ajudar muito a entender o significado do texto. Olha, eu estou só na introdução das introduções, dizendo por que é importante esse tipo de estudo. Por que é importante eu entender quem está escrevendo, para quem está escrevendo e por que está escrevendo. Vai ficar muito mais fácil depois, na hora que a gente lê o texto, para a gente conseguir entender o que está ali, né? Mas entender que, embora existam leitores originais e primeiros, o conteúdo das cartas, nós encontramos conteúdo normativo para todas as igrejas, para todos os cristãos, em todos os tempos. Não é porque Paulo escreveu para aquela igreja que aquilo é só para aquela igreja.
Se as coisas não são aplicadas de maneira direta, existem princípios que são aplicados em todo tempo, em toda cultura, em toda língua. Então, há algo normativo. A gente vê, inclusive, nos próprios textos das cartas. Por exemplo, 1 Coríntios, Paulo vai dizer no final ali do capítulo 14, ele está falando sobre dons espirituais, ele vai falar sobre como se trata a profecia, e aí no final ele vai dizer no versículo 37, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Paulo está dizendo, olha, eu estou regulando, e era uma coisa prática da vida da igreja, o uso dos dons, mais especificamente o uso das línguas e da profecia, isso está em Atos, em 1 Coríntios capítulo 14, e Paulo está dizendo, olha, isso aqui não é só um conselho não, viu? Não é só um ensino simples, não. O que eu estou dizendo para vocês é mandamento do Senhor. É algo que transpassa a dica. Não é dica, é mandamento. E se é mandamento é para todo mundo, em todo o tempo. Um outro exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 27. Paulo vai dizer, peço com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. Isso não é só para algumas pessoas, é para todo mundo. Todo mundo daquela igreja local, aqueles que passarem por aquela igreja de alguma forma. Não é à toa que as cartas circulavam entre as igrejas. Ainda que não fossem escritas para aquela igreja específica, as cartas todas circulavam entre as igrejas. É o exemplo que a gente vê, por exemplo, em Colossenses, capítulo 4. Paulo diz no verso 16, depois que essa carta, a carta aos Colossenses, tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Era próximo ali, Colossos e Laodiceia eram cidades próximas. Então, leva a carta para os irmãos lá também. E a sequência, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Paulo está dizendo, a gente tem coisa aí, tem ensino que serve para todo mundo. Estamos tratando de questões particulares? Estamos, mas o ensino serve para todo mundo. Né? Mesma coisa, quando o pai ou mãe vai ensinar um filho alguma coisa, né? Aquilo que é real para um tem que ser real para todo mundo. Né? É interessante que lá em casa eu tenho um dos meus pequenininhos que ele gosta de ser relembrado, sabe? Então, se eu falo para o Mateus, por exemplo, Mateus, não faça tal coisa, a primeira coisa que o Henrique vai fazer é exatamente o que o Mateus estava fazendo e não podia fazer. Porque ele quer ouvir também, Henrique, você também não pode fazer isso. Se fala para a Sofia, Sofia, não faz isso. Se o Henrique estiver por perto, ele automaticamente vai fazer o que a Sofia estava fazendo. Para poder dizer, Henrique, você também não pode fazer isso. O ensino que vale para um, vale para todos. Né? A carta ou as cartas têm essa ideia. O ensino é aplicado, é específico, mas ele tem valor para toda a cristandade. De novo, é por isso que as cartas circulavam entre as igrejas. E o início do cânon do Novo Testamento se deu por meio das cartas. Lembra? Eu falei que as cartas foram escritas antes dos evangelhos. Quando os evangelhos são escritos, Mateus, Marcos e Lucas, provavelmente Marcos sendo o primeiro de todos eles, já havia um corpo de cartas paulino que circulava entre as igrejas. Muito provavelmente em formato de códice. Lembra do códice que a gente falou? Que eram aquelas cartas que eram cortadas, né? O avô do nosso livro. Então, os pergaminhos eram cortados e eram costurados. Então, já tinha isso circulando entre as igrejas. Um conjunto de cartas. E, posteriormente, são acrescentadas as cartas gerais, os evangelhos. E aí a gente vai encontrar o cânon bíblico. Mas as cartas já circulavam entre as igrejas porque se entendia. O ensino apostólico é ensino para todos nós, ainda que trate nominalmente de situações específicas. Você vai ver os autores, principalmente o apóstolo Paulo, e desculpa ficar falando o tempo todo de Paulo, mas primeiro, nós estamos falando das cartas paulinas, e segundo, a maior parte das cartas é do apóstolo Paulo. Né? Então você vai ver muito nas cartas de Paulo, ele nomeando pessoas. Ele fala, por exemplo, da Evódia e da Sintique, lembra das duas, lá em Filipenses, que estava tendo uma treta entre as duas lá? Evódia, Sintique, que vocês me ajudaram tanto no ministério, né? Pensem de maneira concorde uma com a outra. Aí chama alguém para intervir na treta das duas. Ele fala nominalmente às pessoas. Mas esse negócio de resolver treta entre irmãos é só para Evódia e Sintique? É só para essas duas? Obviamente que não. Então, existem pessoas reais, dilemas reais, mas as aplicações são para todos nós. E aí, por último, dentro dessa ideia das características das epístolas, elas são um corpo textual inteiro. Elas são um todo. E por que é importante a gente falar isso? Porque só com a Bíblia, o crente, eu sei que vocês não, já são mais maduros na fé, mas outros crentes têm a mania de isolar textos da Bíblia, sabe? De ler apenas porções da Bíblia. De abrir a Bíblia, principalmente em momentos de crise,
né? Eu estou com uma crise. Eu preciso da ajuda de Deus. Aí vai abrir aleatoriamente, colocar o dedo em um versículo e esperar que Deus fale com a pessoa de maneira direta, através daquele versículo, que está completamente fora do contexto. Ela nem sabe o que aquele texto vai dizer. Ela nunca leu aquele livro inteiro, nunca leu aquele capítulo inteiro. E ela quer saber o que Deus vai falar através de um versículo só, né? Eu sei que ninguém aqui faz isso, já são crentes muito mais maduros. Deus pode usar esse tipo de atuação para falar? Quem sou eu para dizer o que Deus pode e o que Deus não pode fazer? Já aconteceram casos de pessoas serem de fato, ouvirem a voz de Deus desse jeito? Sim, com certeza. Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser. E muitas vezes, na nossa fraqueza, na nossa ignorância e na nossa falta de fé, Deus usa esses meios para falar conosco. Mas isso é infantilidade. Isso não é espiritualidade. Eu vim de um contexto, na minha formação, em que tinha uma pessoa que ela dizia que Deus só se manifestava quando a coisa era espontânea. E por espontânea, leia-se, sem estudo, sem programação, sem horário. Então, não estudava. Chegava na hora, vamos ver o que Deus vai dizer. E esperava um download do céu ali na hora para ver se saía alguma coisa. Porque Deus só se move desse jeito. Era isso que essa pessoa pensava. Mas não é isso que a gente encontra respaldo nas Escrituras. Então Deus pode usar? Pode usar. Mas isso é imaturidade. O que é maturidade? Maturidade é fazer o que essas pessoas do antigo mundo faziam. O que estes leitores das cartas faziam. O que eles faziam? Liam a carta toda. Ou melhor, ouviam a carta toda. Não era um negócio simples de, mandei a carta lá para Éfeso. Então não é todo mundo tem acesso àquela carta. Então eles marcavam um dia e aquela pessoa que levou a carta, abria a carta e lia do versículo 1, capítulo 1, verso 1, até o final, numa pegada só. E geralmente a pessoa que levava essa carta era alguém do ciclo íntimo dos apóstolos, que podia, inclusive, explicar aquilo que ficou em algum tipo de dúvida. Quando você lê o finalzinho de Efésios, Paulo vai falar isso. Paulo vai dizer, eu estou enviando Tíquico para entregar essa carta e para que ele explique para vocês as demais coisas. Então Paulo não só mandou um documento que ia ficar com eles, para ninguém dizer, Paulo não falou, falou sim, está escrito, né? Mas manda Tíquico junto para poder explicar tudo aquilo que ele tinha falado. Então, ao lermos a Escritura, principalmente ao lermos as cartas, é bom ler tudo, não só uma parte. Não fazer a teologia do Saci Pererê, né? A gente corta um pedaço, fica com o resto. Não. A teologia de um versículo só não é saudável. Tem gente falando barbaridade por aí com a teologia de um versículo só. Então a gente compara a Bíblia com a Bíblia, a gente compara Paulo com Paulo. Por que Paulo diz isso nessa carta e não diz a mesma coisa na outra carta? Ou parece que está dizendo coisas diferentes, a gente entende através disso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então a gente lê a Bíblia toda, a gente lê o livro todo, a gente lê o capítulo todo. Antes de tentar ler e entender as partes, tente ter uma ideia geral do todo. Antes de entender os versículos que estão contidos em uma carta, leia a carta inteira. É um conselho de coração. Antes de tentar entender um versículo, leia aquele livro inteiro. Depois você volta e vai tentar entender o versículo. Porque a gente não faz isso com nenhum outro tipo de literatura. Nem com WhatsApp. Se alguém te manda 5 mensagens seguidas de WhatsApp, você não abre e fala assim, eu vou ler a mensagem número 3. Fui abençoado por essa mensagem. Amanhã eu leio a 1. Amanhã eu leio a 5. A gente não faz isso com nada, nem um livro. Eu pego um livro lá e vou ler o primeiro parágrafo do capítulo 7 daquele livro e eu quero entender o que ele quer dizer. A gente não faz isso com livro nenhum. Mas a gente às vezes faz isso com a Bíblia e quer entender a Bíblia sem entender o contexto no qual aquele texto está escrito. Por isso, como comunidade de fé, nós praticamos a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? A gente vai ler alguns versículos, não dá para ler a Bíblia toda no culto. Nem uma carta inteira no culto, dependendo do tamanho da carta até dá. Mas a gente não vai ler o texto todo no culto. Mas aquele que está falando do texto, leu pelo menos o texto todo. E precisa ter um conhecimento geral do contexto em que aquele texto foi escrito. Não só o contexto do livro, mas o contexto da Bíblia. A Bíblia fala de um mesmo assunto, do início ao fim. A Bíblia fala de como nós fomos criados, a Bíblia fala que nós não permanecemos naquele estado criado, veio a queda ao mundo. A Bíblia fala de uma promessa em que Deus restauraria todas as coisas como era antes. A Bíblia fala que é Jesus este responsável por restaurar todas as coisas como era antes. E a Bíblia fala que esse Jesus que veio, ensinou, morreu, ressuscitou e nos colocou nesse ponto de novo estarmos ligados com Deus, voltará uma segunda vez.
E nesse meio tempo entre a sua primeira e segunda vinda, nós estamos vivendo e aprendendo a viver desse jeito enquanto a gente ainda não chega lá. Entendeu? Esse é o resumo de toda a Bíblia. Então, todos os textos da Escritura vão, de alguma forma, se encaixar dentro dessa narrativa. E aí depois a gente tem que entender a narrativa do livro em si. Viu que não é algo tão simplista entender as Escrituras? Sim, é a palavra de Deus. Sim, Deus nos revela a sua palavra, e glória a Deus por isso. Esse é o princípio da perspicuidade bíblica. Lembram disso no nosso pacote de bibliologia? A Bíblia é clara. Alguns textos mais que outros. Mas isso não significa que a gente não tem que ter um esforço de ler, de estudar, de buscar. Por isso, puxando a sardinha para o nosso lado de novo, é tão importante momentos como esse. Em que você não vai ter um espaço como esse, num culto de domingo à noite, em 40, 45 minutos de uma exposição, em que você entende tanto que é necessário conhecer o contexto de um livro. Mas isso tudo é aplicado na prática. Entende? Então, é um corpo inteiro. Então, leia o texto todo. Porque existem coisas que talvez você não entenda, que vão ser respondidas lá na frente. Ou que vão ficar mais claras lá na frente. Ou que vão corrigir um pensamento equivocado que você pode ter tido naquele versículo lá na frente. Então, leia o texto todo. E aí, no que diz respeito à estrutura, já estou terminando, a estrutura das epístolas, tanto as greco-romanas antigas, quanto as epístolas que nós temos na Escritura, elas têm essa divisão tríplice, né? Uma abertura, um corpo e uma conclusão. Isso a gente encontrava também nas epístolas greco-romanas. Dentro dessa abertura, a gente geralmente vai ver a identificação do remetente e do destinatário, ou dos destinatários, e uma saudação. Isso era comum nas cartas do greco-romanas. Geralmente era tudo muito direto. Né? Era sujeito A escrevendo para sujeito B, saudações. Era isso, 5 palavrinhas para poder organizar. Antigamente, eu peguei o restinho, um tempinho assim, restinho, de que as pessoas mandavam carta umas para as outras. Eu peguei esse restinho assim. Eu não cheguei a escrever e receber cartas, não. Não, na verdade até recebi, mas em outros contextos. Mas eu venho de um tempo em que a minha tia morava, e ainda mora, na verdade, em uma cidade distante dos meus pais, né? Da minha mãe, mais especificamente. Em que a minha mãe não tinha telefone, minha tia até tinha, mas minha mãe não tinha telefone, e ela se comunicava por carta. Eles escreviam a carta, colocavam no correio, uma semana chegava lá, aí mais uma semana para chegar aqui. Né? Então, era muito legal. Eu li as cartas que minha mãe e minha tia correspondiam. E elas tinham uma estrutura mais ou menos assim. Né? Eu quero te encontrar bem, espero que tudo esteja bem com você aí, mando notícias daqui, e sobre tal coisa, uma conversa, né? Hoje a gente não sabe nem o que é isso mais, né? Hoje as pessoas não mandam nem e-mail mais umas para as outras, agora é só na base do Zap, e em alguns casos é só emoji, é só figurinha, né? Não tem nem conversa mais, as palavras vão ficando cada vez pequenas, né? Antigamente era vossa mercê, né? Aí virou vós me ser, aí virou você, hoje virou VC, agora daqui a pouco C, né? Já estou usando C. E algumas palavras são substituídas por símbolozinhos, por carinha, né? Por joia. Eu uso muito joinha, né? Eu não escrevo tudo bem, eu coloco um joinha, tipo, eu entendi, né? Então a gente é muito rápido. Às vezes a gente manda uma mensagem e se a pessoa não responde na hora a gente já fica angustiado. Né? Pensa no mundo antigo, como é que eram as coisas. O tempo que levava para você ter a resposta de alguma coisa. Era muito difícil. Né? E eu não estou falando do nosso mundo antigo, não estou falando da sua época de adolescência, não, estou falando desse mundo antigo aqui que era pior ainda, que não tinha correio, e que as coisas chegavam de navio, e as coisas chegavam de carroça, às vezes chegavam a pé, a pessoa viajava centenas de quilômetros para levar uma carta para alguém a pé. Né? Às vezes a carta se perdia no meio do caminho, era caro, era difícil. Então as cartas antigas, elas traziam um tipo de organização. Essa organização é mantida nas cartas apostólicas. A gente tem paralelos de cartas do primeiro século, do segundo século, com uma estrutura muito parecida com as cartas que nós temos nas Escrituras. Mas os cristãos, mais especificamente os apóstolos e ligados aos apóstolos, criam um tipo diferente de cartas. Eles aprimoram a carta, eles expandem a carta. Então, se você pega, por exemplo, uma carta, eu vou colocar um exemplo que mais à frente eu faço essa comparação. Então, remetente, destinatário, uma saudação, dentro dessa saudação, às vezes, sim, seria uma oração, ou uma gratidão ao Deus, ou aos deuses, dependendo do seu contexto. Depois vinha o corpo da carta, aqui a gente tem um exemplo, né, de saudação.
em uma carta dentro do livro de Atos, em que o concílio está mandando essa carta lá para a igreja de Antioquia. Então, mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aqui, remetente, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, destinatários. Saudações. Essa estrutura. Remetente, destinatário e uma saudação. Tiago também usa essa versão bem resumida. Diz: Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo, remetente, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Só isso. Né? Aí a gente entra para o corpo da carta e a gente vê o motivo pelo qual a carta foi enviada. Aqui está a parte mais gordinha da carta, né? O motivo pelo qual ela foi enviada. Em alguns casos é o contrário. Em alguns casos o corpo da carta é pequenininho e se gasta muito tempo na abertura e na conclusão, ou na saudação e nas conclusões, porque são cartas mais de agradecimento, cartas que tratam mais dessa relação de afetividade. E aí, por último, a gente tem a conclusão. É um desejo final, uma bênção final. Espero que você continue bem, tenha saúde, a sua família vá bem. Né? A gente fazia isso também antigamente. E essas saudações finais, às vezes, mandando beijo, manda beijo para fulano, saúda sua mãe, seu pai, né? Seus colegas de trabalho. E a gente vai ver isso nas cartas também. Manda um beijo. Você vê Romanos, o capítulo 15 de Romanos é praticamente o final do programa da Xuxa. Lembra do programa da Xuxa? Um beijo para meu pai, para minha mãe, para minha avó, para minha tia, especialmente para você, Xuxa. Lembra disso? O final de Romanos é praticamente isso. Paulo manda saudação para fulano, para ciclano, para quem está na igreja não sei qual, né? Aí você fala assim, meu Deus, tão caro escrever carta, né? Por que Paulo gasta tanto recurso em mandar beijo para a gente? Se a gente entende contexto, a gente vai falar assim, poxa, isso aqui é o centro da carta. Isso aqui é a maior importância da carta. Porque nessa carta a gente vê que Paulo está tratando com gente real, com pessoas com dilemas reais, que essa carta é uma demonstração de amor da parte de Deus e da parte de quem escreve. Então todo o conteúdo doutrinário, aplicativo, todas as práticas, elas são para gentes, para as pessoas, para gente de carne e osso. Não é um escrito de teologia frio, não é um livro que desconsidera as questões e os dilemas das pessoas, muito pelo contrário. É um escrito que leva todas essas coisas em consideração e que quer endereçar a todos esses problemas. Então, tem o seu valor também as saudações. Aqui eu tenho um paralelo, uma carta do primeiro século, né? Esse aqui é o tamanho das cartas daquela época. Mystarion, a seu próprio Stoeres, então esses aqui são os indivíduos, saudações. Né? Mandem blastos para pegar forquilhas para minha plantação de oliveira, cuide para que não demore, pois sabe quanto preciso dele aqui. Felicidades. Isso aqui eram as cartas daquela época. Essa aqui é uma carta real, do ano 50 depois de Cristo. E a gente vê essa organização, né? Então ali a abertura, com o remetente, o destinatário e as saudações, o corpo da carta, que é só isso aí, pedindo para levar umas forquilhas para a plantação de oliveiras, né? E para o blastos não demorar, e uma conclusão com felicitações. Tá? Essa aí é a estrutura das cartas. Quando a gente olha, por exemplo, para as cartas bíblicas, abre a sua Bíblia aí comigo, em Romanos. Romanos 1. Romanos 1, vê o inicinho da carta de Romanos, ou carta aos Romanos. Muito provavelmente, na sua Bíblia, se tiver aquelas subdivisões, você vai encontrar aí, antes do versículo 1, prefácio e saudação. Está vendo isso aí? Tem na sua Bíblia, Romanos 1, prefácio e saudação. Onde é que termina esse bloco de prefácio e saudação? Antes do versículo 8 tem Paulo ora pelos cristãos em Roma. São 7 versículos só de saudação. Não é fulano A escrevendo para fulano B saudações. É Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito ao seu filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre
todos os gentios. Entre estes se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Isso aqui é só o remetente. Só o remetente. Destinatário: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Destinatários. Né? E aí a saudação: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Saudação. Oi? Até na saudação. Até na apresentação de quem é que está escrevendo. Ele prega. Né? E aí, a partir disso, tem uma oração. Ainda está na introdução. E a gente vê a oração aí. Ó. Ora por vocês. Né? E vai bênção para mais de metro. Né? Prolixo, talvez seria isso. Mas, de novo, lembra? O contexto de dificuldade de escrita. Paulo está escrevendo do lado de cada mundo, né, para os irmãos que estão lá em Roma. Então ele vai aproveitar o máximo possível que ele tem de tempo, de papel, para poder, quando essa carta chegar lá, já pregar desde o início. Né? Então por que eu faço esse paralelo? Porque nós estamos vendo um tipo de literatura que não era incomum no mundo antigo, mas que ganha contornos completamente diferentes na escrita e na pena dos apóstolos. Geralmente se dizia somente saudação, e aqui a gente vê a famosa frase graça e paz. Né? O uso da expressão graça era muito comum no mundo grego, charis, falar muito dessa graça. E a palavra paz era muito utilizada no mundo judaico, e é ainda nos dias de hoje. Os judeus não têm um oi, não têm um e aí. Um judeu, quando encontra outro judeu, ele diz shalom. Shalom é cumprimento. Shalom é para bom dia, para boa tarde, para boa noite. Até existem expressões, mas se usa shalom. Shalom é o cumprimento, né? Que significa paz. Uma paz muito mais profunda do que simplesmente o conteúdo de paz. Então, Paulo, na sua saudação, ele já inclui graça e paz, que tem um conteúdo muito importante dessa unidade da nova aliança. A nova aliança da graça para os judeus e da paz para os gentios. Então ele fala tanto para judeus como para gentios, as duas saudações, né? Junta as duas coisas. E aí a gente vê, então, essas são as epístolas. Nós paramos aqui, então, pensando a partir da próxima semana sobre, necessariamente, as cartas paulinas. Hoje nós vimos só um pouco sobre essa ideia do contexto geral de todas as cartas. Amém?